A Floresta Negra, na Alemanha, é um lugar onde a natureza parece sussurrar segredos antigos, onde a névoa densa abraça as árvores altas e onde as sombras ganham vida quando o sol se põe. Talvez você já tenha ouvido falar das histórias que circulam por lá. Contos que falam de desaparecimentos, murmúrios no vento e uma presença que ninguém consegue explicar. Mas será que você está pronto para ouvir a verdade? Para sentir, mesmo que só pela voz, o frio que percorre a espinha de quem se aventura por aquele lugar? Esta não é uma história qualquer. É a lenda da Floresta Negra e, acredite, ela pode estar muito mais próxima do que você imagina. Era uma tarde de outono quando a jovem Anna Weber decidiu visitar a Floresta Negra pela primeira vez. Ela era uma estudante de folclore da Universidade de Freiburg, fascinada pelas histórias locais. Desde criança, ouvia as histórias que sua avó lhe contava. Histórias que falavam de seres antigos, de criaturas que habitavam entre as árvores e das vozes que ecoavam ao cair da noite. Mas Ana não acreditava em nada daquilo. Pelo menos, não até aquele dia. Enquanto caminhava pela trilha, sentia o cheiro úmido da terra molhada, misturado com o aroma forte das pinhas e do musgo. As árvores, gigantescas e imponentes, bloqueavam grande parte da luz do sol, criando um cenário quase surreal. O som dos pássaros e o farfalhar das folhas pareciam música, até que o silêncio começou a se infiltrar entre os galhos, tornando-se mais pesado, mais denso. Ana parou para olhar o mapa, tentando se situar. O vento começou a soprar de maneira estranha, carregando consigo um sussurro quase inaudível. Ela pensou ter ouvido seu nome ser chamado, mas quando olhou ao redor, não havia ninguém, apenas o crepitar distante das folhas secas sob seus pés. Deve ser minha imaginação, murmurou para si mesma, tentando afastar o desconforto. Conforme a tarde se transformava em crepúsculo, a floresta parecia mudar. As sombras ganhavam formas estranhas e o ar ficou mais frio, quase gélido. Ana sentiu uma presença, um peso invisível que a observava, que a seguia a cada passo. Foi então que ela ouviu a risada. Não uma risada alegre, mas um som rouco, quase animal, que reverberou entre as árvores. Ela congelou, o coração disparado, os olhos procurando desesperadamente pela origem daquele som. Um ramo estalou perto dela e ela se virou abruptamente, mas não viu nada além da escuridão crescente. Quem está aí? Chamou a voz trêmula. Nenhuma resposta, apenas o silêncio absoluto que parecia pressioná-la de todos os lados. Ana continuou a andar, acelerando o passo. Foi quando encontrou uma clareira pequena, envolta por árvores retorcidas e galhos que pareciam se entrelaçar como mãos buscando agarrar. No centro, uma pedra antiga, coberta por musgo e inscrições que pareciam correr sob a luz fraca. Ela se aproximou, a curiosidade vencendo o medo. As inscrições, em uma língua que ela não conseguia entender completamente, falavam de um ser chamado Waldgeist, o espírito da floresta, um guardião ancestral que protegia o bosque e castigava aqueles que invadiam seu domínio com más intenções. Ana tocou a pedra e o chão tremeu levemente sob seus pés. Um sussurro crescente começou a ecoar ao redor, como se a floresta tivesse ganhado voz. As árvores pareciam se mover,
inclinando-se na direção dela, e o ar ficou pesado, quase sufocante. Ela tentou recuar, mas as sombras formaram uma barreira invisível, bloqueando sua fuga. A risada voltou, desta vez mais próxima, mais ameaçadora. "Por que você está aqui?" perguntou uma voz grave, carregada de uma força antiga e indomável. Ana tentou responder, mas suas palavras se perderam no vento. A sensação de pavor tomou conta de seu corpo, enquanto uma figura emergia da névoa, alta, encapuzada, com olhos brilhantes que pareciam perfurar a alma. A criatura não falou mais, apenas estendeu uma mão ossuda, apontando para a pedra e depois para Ana, como se julgasse seu destino. Desesperada, Ana fechou os olhos e recitou uma oração que sua avó lhe ensinara, tentando afastar o mal. Quando os abriu novamente, a figura havia desaparecido e a floresta voltou ao silêncio habitual. Ela correu sem olhar para trás, até alcançar a trilha principal. Só quando estava segura na estrada, com as luzes da cidade ao longe, que conseguiu respirar aliviada. Mas a experiência havia deixado uma marca profunda. De volta à universidade, Ana pesquisou tudo sobre o Waldgeist. Descobriu relatos antigos de desaparecimentos inexplicáveis, de viajantes que jamais voltaram e de vozes que pediam ajuda vindas da floresta. Também encontrou registros de pedras semelhantes à que viu, espalhadas por toda a Floresta Negra, todas com inscrições que falavam de um poder ancestral e de um pacto entre a floresta e seus guardiões. No entanto, o que mais a inquietava era o som daquela risada, um som que parecia não pertencer a este mundo, capaz de atravessar o tempo e o espaço, para lembrar que a Floresta Negra nunca esquece. Hoje, muitos evitam aquela região, especialmente ao anoitecer. Os moradores locais ainda falam em sussurros sobre a presença que protege a floresta e alertam os visitantes a respeitar os limites, porque, segundo eles, o preço da curiosidade pode ser a própria sanidade, ou algo pior. E você, que ouviu esta história, sente que a floresta está apenas no mapa? Ou será que, ao fechar os olhos esta noite, ouvirá um sussurro, um chamado distante, uma risada que não deveria existir? Pense bem até onde você iria para desvendar um mistério. E quando o mistério começa a persegui-lo, o que você fará para escapar do que talvez nunca tenha fim? Afinal, em lugares como a Floresta Negra, o que parece ser apenas uma história pode se tornar uma sombra que o acompanha para sempre. Será que, em algum momento, você não estará sozinho? E que algo muito antigo e silencioso estará observando cada passo seu?